Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. E já vamos no quarto episódio da temporada 2 do Destino Saudade. Rui Miguel Tovar, Pedro muito bem-vindo. Cunha, obrigado. Repare que eu hoje disse Tovar. Obrigado. Porque o instinto leva-me sempre para o Tovar, Eu sei. apesar de eu saber que está incorreto. Sim, segundo o meu pai está, mas... Mas Tovar tem mais. lidas com este problema de forma recorrente? Ou... Não, porque toda a gente acentua o O, portanto. É, Sim. Tovar. Ninguém... Mais do norte ou em Lisboa também? Não, em todo o lado. Talvez lá fora é que não, né? Sabes, foi o Pedro Dias, o nosso administrador, proprietário e fundador do 00, que me alertou uma vez ao dizer: Pedro, já reparaste que é Rui Miguel Tovar? Porque ele no genérico do Destino de Saudade apresenta-se como Rui Miguel Tovar. E eu, Tovar não, é Tovar. Não, sempre chamei o Rui Tovar. Ele nunca me corrigiu. O que também mostra a simpatia que tu és, não é? Não, também não dá para corrigir, não. É muito chato, mas a propósito do genérico, do novo genérico, o do comboio. Gostaste do Miami Vice? Com Nas devesas? Nas devesas, com a camisola do Marítimo. Espetacular. Gostaste? Lindo, adorei um belo trabalho do Tiago Pinto, do Humberto Ferreira. Promoção. Agradeço também aqui. Promoção e produção. Muito engraçado o trabalho e recordar esse dia e a filmagem que foi. Temos muito jeito para aquilo, nós não temos. Foi take T, 1 e 2. Decoramos o guião de uma forma perfeita, pá. Aqueles diálogos foram, saíram mesmo muito bem. Sim. Ruizinho, vamos avançar então com o nosso programa, programa número 64 do Destino de Saudade, o quarto desta segunda temporada, Season 2. E hoje convidas para esta mesa de tertúlia o Mónaco e o Marselha, portanto, Mónaco mais Marselha igual a Rui Barros. Eu adorei o título que tu propões para este programa, para esta conversa. Reparei que vai haver esse jogo, é um jogo muito interessante do campeonato francês. Ainda por cima o Mónaco agora está a dar luta ao PSG. O Marselha sempre foi uma equipa algo intermitente. O Mónaco é que esteve aí depois de ter conquistado aquele título pelo Leonardo Jardim. Com o Mbappé, Bernardo Silva, decaiu um pouco e está a fazer um arranque muito, muito interessante. E achei piada porque vem-me sempre à memória o Rui Barros, que jogou nos dois. É o único digno representante. E pronto, e leva-nos para os anos 90. Que nós queremos. Leva-nos para aquilo que nós queremos, não é? Exato. Anos 90... quando o campeonato francês era sempre o primeiro a começar, dos grandes, entre a Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra, o campeonato francês era sempre o que começava em julho. E eu lembro-me disso porque nas férias grandes, quando nós as tínhamos, a revista da France Football era sempre a primeira era muito bonita. Era muito bonita e era sempre a primeira a ser cobiçada. Portanto, quando ela chegava às nossas papelarias, eu ficava todo radiante e era ver e rever os plantéis. Não havia outra forma. Adorava isso. Não havia outra forma. Estás a falar, se calhar, de um dos melhores exemplares dessa altura, a France Football, sim. Mas mesmo os cadernos da bola. Claro, então não. Para mim aquilo era bíblico. Quando mesmo e a Kicker da Bundesliga, aquilo era... Eu lembro perfeitamente de ficar deslumbrado com o Eintracht de Frankfurt, onde jogava o Yeboah e gostar do nome e do equipamento. E então conciliar essas dinâmicas, o nome, a fonética, né? Yeboah. Lembro-me de ver, de folhear a revista e de sentir, este ano esta é a minha equipa. Exatamente. Já para não falar do Dortmund, como portanto, compravas a Kicker, era amarelo, France Football, era a France alguma Football, espanhola? A Kicker. A espanhola, se eu comprava, mas aí já era com o meu pai, porque muitas vezes íamos perto de Ayamonte, passar férias, já em setembro. Ok. Atravessavas a ponte sobre o Guadiana. Ainda não havia ponte. Ei, pá. Pois era. Como é que se fazia essa... Ainda não havia ponte. Tinha que ser de barco? É como se fosse patrulha, colocavas não? O carro... É, o carro lá dentro. Era. Eu acho que ia fazer isso também. Nunca fui... Acho não, de certeza que fiz. Nunca fiz a ponte. Nunca fiz a ponte com os meus pais nas férias. Sim. Portanto, é pré-ponte. É pré-ponte.
E aí comprávamos o anuário da Dom Ballon. Dom Ballon. Nem sei se havia anuário da marca já. Não sei, se calhar havia. O da marca eu cheguei a comprar, mas muito mais tarde. Eu estou a falar início dos anos 90 e final dos anos 80. Pois, Dom Ballon. Ainda existe o Dom Ballon? Também é um nome assim que então nos fica, não é? Então não é. Pô, tinha sempre uma entrevista, Sim. O número de Natal era sempre, se fores folhear, ou melhor, quem tiver a coleção completa da Dom Ballon, ou se tiver para aí 10 anos, o número de Natal é sempre especial, porque havia sempre algo exótico, se calhar o futuro terá sido capa, mascarado de Pai Natal, portanto havia sempre o Pai Natal, não é? Era uma publicação. Depois havia com champanhe, havia com árvore de Natal, podia haver dois pais Natal. Natais. Natales. Era uma revista que naquela época era muito interessante. E depois, pronto, tinha uma dinâmica muito diversificada. Havia muitos textos, havia muitas entrevistas. Era uma revista como deve ser. Sim. Como era o Guerrinho Sportivo de Itália. Era uma porta de entrada, eram as portas de entrada para as novas temporadas, eram incríveis. E para nós. Mesmo aqui em Portugal. Para os nossos sonhos, não é? Sim, para os nossos sonhos. Nós líamos aquilo e ficávamos maravilhados. Sim. Eu lembro perfeitamente de estar na cama, antes de adormecer, e a decorar os nomes todos, onde é que aquele rapaz veio. Mesmo aqui em Portugal, Liga Portuguesa. Também, claro. Quando uma equipa subia e era menos conhecida, União da Madeira, veio-me agora à cabeça. Exato. Lembro perfeitamente de ver aqueles brasileiros todos. Sim. De onde é que eles vêm? E, era muito giro, muito giro. Os brasileiros e os jugoslavos, não é? E os jugoslavos também. E o Jokanovic. E havia um que era, como é que se chamava? Dragan, um central. E o guarda-redes, o Zivanovic. Depois havia um avançado que tinha um nome curto. Lepi, não. Lepi, precisamente. Não lembro-me desse. És grande. Não, o Lepi é que é. O Lepi é que é. Miguel, tu és o mas maior. Isso para falar de facto das revistas que nos lançavam à época antes dela começar. E o campeonato francês era o primeiro. E não era um campeonato que me seduzisse por aí além, mas como era o primeiro a começar, acabavas por durante uma semana ou duas agarrá-lo ali. Sim, até começar o alemão ou o inglês. E pronto, e o Rui Barros desempenhou um papel muito interessante na divulgação do campeonato francês cá em Portugal. Eu estava agora aqui a ver os números do Rui Barros no 0-0, em França. Nós falamos sobre ele há poucas semanas, depois da tua maravilhosa entrevista. Isso é muito engraçado. Maravilhosa entrevista. Ele é muito engraçado. Incrível. E tem histórias muito engraçadas de Mónaco e Marselha. A simplicidade dele, misturada com a riqueza da carreira, faz aqui um produto irrecusável, não é? Eu achei um piadão ele dizer, ainda bem, e é necessário que mais jogadores digam isso, se for caso disso, claro. Mas ele dizia que o Barthez e o Petit não davam a mínima para quem jogava no fim de semana seguinte. Tipo, na véspera, eles estavam no hotel e amanhã com quem? Mas eram genuínos, não é? Aquela piada de amanhã com quem? Não. Eles não queriam saber. Não queriam saber. Não gostavam, ou seja, gostavam de jogar futebol. Sim, mas não gostavam de ver futebol, de acompanhar futebol, zero. Achei muito interessante porque são 2 campeões do mundo, atenção. 2 campeões do mundo que jogaram a final e o Petit marcou o 3-0. Portanto, são 2 figuras que ficarão para sempre no futebol mundial e que não ligavam a mínima. Eu acho piada. E aliás, ele fala do Petit, que vive em Paris e é um artista. Que está completamente afastado do mundo do futebol. Sim. Já agora, Rui, para quem não conhece a tua rúbrica ainda de entrevista no 00, Barrilete Cósmico, é maravilhosa, eu sou suspeito, eu sei. A última entrevista é o Mário João, que é um dos poucos campeões da Europa, bicampeões da Europa do Benfica ainda vivos, 61 e 62. Eles é Augusto e Cruz. São os 3, não é? O Simões, dos bicampeões são os únicos 3. Bicampeões, sim. Exatamente. Sim. E ele conta coisas... Mas o Mário João é o mais velho, 88. Exato. 88 anos, é muito... mas cheio de vida, cheio de genica. Cheio de vida. Então eu apanhei na Gar Marítima do Barreiro. Vinha de mais uma horinha de praia, não era? Treino na praia. E a suar. Ainda. 1 hora de bicicleta e depois flexões. Grande personagem. E ele fez-me os gestos de pesos, não é? De pesos. E eu olhar para ele, tinha vindo de barco, eu, a dormir. Adormeci durante 20 minutos na viagem de barco. Isso, no Mário João, todo cheio de genica. Ele conta coisas muito giras, mas há 2 que me ficaram. A história das conservas e do Casal Garcia. Têm de ler, quem nos está a ouvir tem de ler isto depois para perceber o contexto. Sim. Ele e o Cavém, não é? Com quem dividiu o quarto. O Cavém. E depois a expressão sobre o Grimaldo, também me ficou na retina. Que o Grimaldo nem nas reservas desse Benfica tinha lugar. Porque repara, nós quando falamos com pessoas mais velhas é que
começamos a espreitar o futebol de então e a valorizar mais ainda aquilo que foi, né? E ele estava-me a falar de... Eles laterais de hoje, sabem lá o que é apanhar um Gento ou um Puskás. Um cóccix. Não sabem, não é? Porque, de facto, o futebol mudou, obviamente, e antes era muito corrido. Notamos que o futebol era muito mais... havia muito menos tempo... havia mais tempo útil. Havia muito mais tendência para rematar a baliza, daí os resultados mais estrambólicos do que os de agora. Agora são muito mais conservadores, porque o futebol também é mais conservador. E havia muitas figuras, mesmo, mas figuras imensas. E ele, quando diz que apanhou o Cibor na final de 61 do Barcelona e o Gento na de 62, dá para perceber que, de facto, foram dois adversários incómodos. Sim. E aquilo, naquele tempo, era marcação, era individual, não é? Era marcar aquela pessoa. E a estar forma atento como a ele tudo. descreve os carrinhos depois que fazia para anular o Gento. Sim. Ele O Gento coloca... fazia 11 segundos, É isso. fazia aos 100 metros Incrível isso. em 11 segundos, com a bola. Incrível, Claro. rapidíssimo. Era muito rápido. E ele coloca também o Alfredo Di Stéfano, parece-me, ligeiramente acima até do sim, Pelé e sim, do sim. Eusébio, não é? Claro, sim. O Di Stéfano, que ele era perfeito, fazia tudo bem. Era. Mas isso também é a opinião do meu pai. Sempre foi essa. O Di Stéfano sempre foi o melhor que ele viu. Ok. Mas isso também é normal, porque tendemos a escolher o melhor como sendo da nossa geração, não é? Sim. Por isso é que nós é o Maradona. Sim. E o Messi, a muito custo, se calhar daqui a 20 anos eu direi Messi, mas agora continuo a dizer Maradona. É isso. E o meu pai sempre defendeu o Di Stéfano como o melhor que viu jogar. Embora não tivesse visto jogar como nós vimos jogar o Maradona ou o Messi. Ou melhor, não viu tantas vezes assim. O teu pai já apanhou o Pelé no fim, não é? Ou seja, já não acompanha muito o Pelé. Acompanha. Eu acho que talvez porque ele tenha jogado a maior parte da carreira no Brasil e depois nos Estados Unidos, portanto a visibilidade dele era de 4 em 4 anos. Pois, é isso. É possível, isso. é possível. Sim, o Di Stéfano era mais presente. Mas mesmo assim, atendendo àqueles jogadores, e o Eusébio também disse isso, que para ele o Di Stéfano era a grande figura. E eu percebo. Eu vejo o Di Stéfano jogar. Sim, e é um jogador. Os ombros são perfeito, não é? Mas não é um jogador nada... diferente. Para além disso, para além dos dados Wikipédia, né? Que estão à mão de semear e que a gente vê, muitas vezes nós dizemos o Pelé não marcou 1000 gols. Pô, não marcou 1000 gols. É verdade. E se calhar oficialmente só marcou 200. É verdade também. Mas na seleção é válido, não é? E na seleção são 77 golos em 90 e poucos jogos. É muito. É muito gol. Portanto, aqui na seleção, já para não falar... E não há volta a dar. Aí não há volta a dar. É mesmo, é aquilo. O Pelé é isto. E eu agarrei na bola a falar do Pelé e agora não me lembro o que é que eu queria... Querias compará-lo das seleções? Exatamente. Não, há aqui um facto que é... Se formos ver as imagens, percebemos que o Di Stéfano, e acho que já falámos aqui algumas vezes sobre isso, recebia a bola do guarda-redes diretamente na sua grande área, perto da sua grande área, e distribuía jogo. E muitas vezes ia buscar a bola lá à frente e marcava. Incrível. Portanto, os números que ele tem, que são arrebatadores, jogos, golos, era fantástico, e só depois é que apareceu o Raul González para bater o recorde do Di Stéfano, e depois apareceu o Cristiano Ronaldo para bater o recorde do Raul. Dois jogadores também fora de série em matéria de números e de fome de golo. Mas o Di Stéfano tinha isto. Ele organizava o jogo desde a sua defesa. Nos anos 60. Aliás, nos anos 50. Anos 50 ele começa. E isto é que é fantástico. Porque é verdade que o Pelé é um fenómeno e nunca deixará de ser. Mas esta tendência que o Di Stéfano tinha para organizar jogo... Essa característica que fazia dele também especial, único. E é por isso que eu acho que muitos jogadores que o viram... e finalizador. E jogava bem, de facto, toda a gente diz, o calcanhar, o ombro, portanto até põem partes do corpo que não fazem parte do futebol, mas dizem que ele era perfeito. E é por isso que pessoas como Mário João, o meu pai, o Eusébio, quando falam do Di Stéfano e põem-no cá em cima, eu percebo a ideia. Ok. Eu fico, ok. É porque, de facto, eram fora de série, mais do que os outros. E eu percebo isso.
Também, obviamente, há uma componente sentimental, porque o futebol tem que ser sentimental. Se for por números, não vale a pena estarmos a comentar o futebol, né? Ponto, o número está Claro. ali. Esta história não tem números. Só tem um número de telefone. Eu liguei para a casa do Alfredo Di Stefano em 2012, no Europeu. Antes de Portugal jogar contra a Espanha nas meias finais. Achei que seria um entrevistado interessante. Seria, pois. E o que é curioso é que eu liguei para lá, para casa. Só me passaram o número de casa. Colega espanhol. Uhum. E tem uma senhora e eu pedi para falar apresentei-me, pedi para falar com o Dona Alfredo Di Stefano e a senhora muito simpática disse, Dona Alfredo está a fazer a sua siesta. Claro. Mas se ligar daqui a mais 1 hora e ele fala consigo. 1 hora, ok. Eu dei 1h30, mais ou menos, liguei para lá, atendeu uma mesma senhora e ele já estava à espera para falar comigo. Olha, então digo-te, tiveste muito mais sorte que eu. Então, Que em 2 vezes tentei falar com ele e não consegui. falaste com a mesma senhora, se calhar? Se calhar falei com a mesma senhora e ela disse, sim, ele está aqui. E do outro lado eu ouço claramente uma voz, não estou nada. Ei, isso é fantástico. E ela, Não está. pronto, ela um bocado atrapalhada, não, afinal não está, não sei o quê. E, Ei. caramba, pronto, desligou. Isso foi a segunda, por telefone. Também de casa, lá está. A primeira foi nos anos 90, pelo Record. Era receber o Real Madrid veteranos que vinha jogar com o Benfica na Luz. Uhum. E ele estava envolvido com essa equipa do... Já estava, sim, já estava. Até porque ele acho que era o presidente dos veteranos do Real Madrid. Ok. E presidente honorário, não é? Do Real. É. E então a minha missão era ir esperar esse Real Madrid ao aeroporto da Portela. Lembro-me do Bulho, do Mitchell, se calhar do Camacho. Gordilho. Na altura não era conhecido ainda. Não era conhecido, nunca Portugal. tinha treinado o Benfica, não é? Lembro-me do Bulho, por causa daquelas quesilhas com o Futre. Portanto, Bulho, Mitchell também me lembro porque fez um belo Mundial 90, portanto lembrava-me da figura dele. Mas o meu objetivo era o Di Stefano e viu aí para o autocarro e ele entrou pela porta do meio, né? Portanto, pela porta de trás. E eu que estava com um amigo meu, o João Bruno, estava todo entusiasmado e, claro, driblei a comitiva toda que ia jogar com o Benfica, de veteranos, atenção, driblei e fui para o autocarro onde vi o Di Stefano e entrei pela mesma porta. E entrei, mal vi, perguntei-te se podia fazer uma pergunta e ele com a bengala, vete! Vai-te embora, com a bengala. Foi a primeira experiência. Depois tentei por telefone e também não deu. Portanto, 2-0 a perder. Tu tiveste sorte. Pá, tive muita sorte mesmo. Vete. E eu olhei para ele, está bem? Vete. Eu tinha para aí 22 ou 23 anos. Aliás, o mau feitio dele precedia-o, não é? Sim. A passagem ou não passagem dele pelo Sporting, aliás, é um bom resumo desse mau feitio. Também, sim. Sim, ele só falava com o Damas e o Yazol. É o que me dizem todos os jogadores do Tive Sporting. muita sorte mesmo. Foi uma conversa, já foi há 11 anos, mas 10 minutos, pelo menos, 10, 15 minutos. Está espetáculo. Ouro, isso é ouro. 10, não é? 15 minutos, à vontade. 10, Quem 15 me dera a minutos. mim ter 5. Ter metade desse tempo. Ou era a senhora que atendia o telefone, ou ele que estava bem disposto esse dia, não sei. Pá, muito bom. Muito bom. Ruizinho, tudo isto para dizer o quê? Que é o Mónaco-Marseille. Mónaco mais Marselha igual a Rui Barros. Sem o Rui Barros, mas o Rui Barros... E eu abri aqui o 0-0 e queria-te confrontar números, com é os verdade. números dele em França, Não, no Mónaco é até muito para bom. valorizar a nossa estatística, a nossa base de dados, que é a melhor do mundo, como nós dizemos. E ele, em 90-91, pelo Mónaco, faz 44 jogos, 7 golos. Curiosamente, achei piada a isto. Segunda época dele no Mónaco, 44 jogos, 10 golos. 10. No terceiro ano, eu presumo que ele tenha tido algum problema físico, que ele só joga 15 vezes e faz um golo. Ok. E depois muda-se para Marselha, 93, aquele Sim, ano sim. hiper turbulento Claro. do Marselha do Sr. Tapi, Sim. e faz ainda assim 17 jogos, 4 golos 4 pelo gols. Marselha. E um deles é em Lille. É um Lille-Marselha, 1-2. E quem marca os golos desse Marselha é o Futre e o Rui Barros. É a primeira vez que 2 portugueses marcam pela mesma equipa lá fora. Lille, sem Paulo Fonseca. Sim, Paulo Fonseca. Com Marselha, Futre e Barros. Mas antes, e agora lembrei-me da tal entrevista, ele fala da contratação do Wenger, que é também uma história
para sim. mim fascinante, Sim, não é? sim, Ele sim, vai, sim, sem dúvida. como o Wenger, como o Mónaco é um clube, como direi, de rua, no bom sentido, não é? É um clube que tem poucos adeptos, o estádio é pequeno. Já não lá é... foste? Ao estádio não. Já fui ao Mónaco, mas não ao Fiz lá estádio. uma supertaça. Foi? Porto Qual? Valência. Valência, no Quaresma. Foi em 2004. Sim. Golo, o Porto perdeu. É Quaresma, gol do Porto. E... É a estreia do Creio Quaresma. que é 2-1. Ou o Quaresma marcou antes ao Benfica, para a supertaça 1-0. Eu diria que foi o Quaresma que fez esse golo. Estou a ver com um remate de longe. Não, o Quaresma fez esse gol. A minha pergunta é se foi a estreia dele ou se a estreia foi antes que o Benfica, quando ele dribla o Argel. Só ainda ao 0-0 mesmo. Mas mesmo assim acho que foram dois jogos, 2 gols. Do Quaresma... Ricardo Quaresma. Sim, chegou assim ao Porto. Dois Porto, jogos, 2 gols. Vindo do título europeu. Sim. Favorito perante o Valência, mas o jogo não foi nada de especial. Pá, não, A primeira parte foi muito fraca, depois o Porto reage um bocadinho. Lembro-me que o Hugo Leal entrou no Porto, também foi uma raridade. Número 4, não era? Já não me recordo, mas Acho que era talvez. o número 4 Vinha do PSG, mas não conseguiu também impor-se no Porto. Foi a única vez que estive no estádio. Não, nunca tive. Estádio Luís Segundo. II. Só para dizer que é exatamente aquilo que estavas a dizer. Quando chegas lá, tu nem te apercebes que existe ali um estádio. Está tão camuflado no meio da paisagem urbanística, Pois, dos claro. prédios que há à volta, Sim. que chegas lá e... Desculpa, é aqui que vai haver jogo hoje. Pode entrar por esta porta, mas não é casa de ninguém. Sabes? E depois quando entras, aquilo, não sei, talvez 18, 20 mil lugares. Sim, é muito pequeno. Muito pequeno. Muito Aliás, pequeno. o Rui Barros dizia isso, né? Ele vinha das Juventus. Das Juventus era todos os dias. Estádio dos Alpes. Tinha não sei quantos jornalistas à espera para ter uma notícia, fosse verdadeira ou falsa. E o Zavarov, que não se dava muito bem, que não falava italiano, só com a ajuda do intérprete, que era tímido por natureza, não falava com os jornalistas. Pronto. É claro que eles fizeram em vida negra. Pois. O Rui Barros, solícito, lá falava, e o Baltobel e todos os outros. Quando chegou ao Mónaco, ele disse que iam lá de 15 em 15 dias. Quando iam? E eram 1 ou 2. Portanto, imagina os mundos. Mas a verdade é que a única vez que fui ao Mónaco foi para fazer... Fui ao Mónaco no Interrail e aproveitei para fazer depois o circuito da Fórmula 1 a pé. Fizeste mesmo uma pista completa? Sim, a pé. Eu fiz isso de carro, pronto. Estava em pior forma do que tu, se calhar. Fizemos de carro, sim. Mas, eu tinha tempo. Com um amigo, nós alugamos lá um carro. Boa, espetacular. Fizemos, não te digo ipsis verbis aquilo, o circuito, mas grande parte dele, o túnel. Eu tive a ajuda de um amigo meu que sabia, Conhecia em muito Lisboa, sabia o circuito de cor. Muito giro, muito E giro. dizia-me, não, isso não é à esquerda, é à direita. Mas como é que este gajo sabe onde é que eu estou? Opa, Sabia? Não, impressionante. isso não é para aí, é para o outro lado. E o curioso é isso, é o Mónaco ser conhecido pela Fórmula 1 e não pelo futebol, e mesmo assim é um clube de futebol com alguma tradição Sim. no futebol Sim. Europeu. É um clube Aliás, de futebol com Com tradição o na Rui Europa. Barros, eles vão a uma final europeia. Em Lisboa, Na Luz. na Luz, com A a luz Werder Bremen. deserta, lembro perfeitamente de ver esse também jogo me lembro. na televisão. Foi Foi um deprimente. Sim, foi um deprimente. jogo pobre. Sim. 0-2 para o Werder Bremen. E eu no Mónaco estive, dessa vez em trabalho, ainda para o Comércio do Porto, na altura. Enviado especial do Comércio do Porto. Incrível. 19 anos. E estive lá uma vez com os meus amigos, com o João Castro, de quem falava há pouco contigo, e com o Jorge, porque nós fazíamos... o pai do Jorge trabalhava em Florença, nós fizemos de carro. Porto, Florença. Boa, okay. Obviamente que ficava Pararam em caminho a meio, e fomos lá dar uma espreitadela. Acho que lanchamos lá e ficamos logo sem dinheiro. Normal, sim. Porque aquilo é mesmo puxado. aquela ostentação, depois reflete-se nos preços. Claro, era muito puxado mesmo. Sim. Um sítio curioso para ir. Não mas é o Algarve, mas não é o Algarve, mas quase. Mas nessa situação da contratação do Rui Barros, muito interessante, porque quem mandava no clube era o Wenger, não é? Então ele foi para o centro de treinos, o Rui Barros, não passou pela casa do presidente nem do vice-presidente, foi falar com o Wenger, e o Wenger sabia tudo sobre o Rui Barros, já tinha visto imensas VHS, cassetes, e tinha um quadro parecido com este que temos aqui à nossa frente, na parede. O Rui Barros é este que é o mais baixinho. Com os outros. E ele tinha 10 jogadores, não é? Tinha 10, imagina, tinha 10 peças vermelhas. Tu escreves sobre isso na entrevista, E de repente, forma incrível. ele sim, com uma sim. preta diz, eu quero que tu jogues aqui. Sejas este. E o Rui Barros, ok, eu sinto-me capaz de jogar aí, claro. Oh, Rui, e ele na altura disse-te,
se o Mónaco e o Principado do Mónaco já era De glamour. faustoso, glamour, Não ou lembro. ainda não falaram muito sobre isso? Não falámos muito sobre isso. Falámos foi que ele, quando se mudou para Marselha, Uhum. mudou-se para um apartamento e que os vizinhos estavam algo incomodados com o barulho dos filhos. Ele tinha 2 filhos pequenos, o Rui Barros, na altura. Se não me engano, era 3 e 1 ano. E que foram obrigados, por assim dizer, a sair dali. E então foram para Cassis, que é uma zona paradisíaca de Marselha, numa vivenda. E aí sim, é uma zona com glamour. Sim. Marselha é uma cidade... Complicada. Sim, é uma cidade com muitos mundos. E notas, quando tu desces do comboio, e eu já fiz isso no Europeu 2016, acho que foi o Portugal-Polónia, das quartas de final, e eu desci do comboio e, pô, onde é que eu estou? Nunca lá fui. Uma Marselha nunca cidade estive. completamente diferente de toda a França. Saint-Étienne, Lyon, Nice, Mónaco, nada a ver. Lille, sem o Paulo Fonseca. E com o Paulo Fonseca também. E com Paulo. Epá, é uma cidade mesmo que parece um filme, muitos mundos, e compreende isso do Rui Barros. Quando ele chegou a Cassis, de facto deve ter entrado numa bolha muito parecida com a do Mónaco, porque de facto depois eu fui à internet ver, se era mesmo assim que se escrevia, Cassis, era, e estive a ver, e de facto aquilo era um mundo à parte. E o Rui Barros teve nesse 2 mundos, no mundo do Wenger, treinador e muito mais do que isso, e no mundo do Tapie, o presidente que ia ver todos os jogos, era religioso, ia ver todos os jogos do Marselha, embora vivesse em Paris, e por vezes dava palestras. Rui, e o que é incrível é a qualidade do plantel deste Marselha. Bom, então não é? É inacreditável. E Eu lembrava-me de alguns, não me lembrava de tantos. diz lá. O guarda-redes, o Barthez. Sim. Fabien Barthez. Só vou escolher aqui os mais mediáticos. Na Thuram, defesa, para aí, no Bernard Vício, Casoni, lateral Casoni, esquerdo da sim. seleção também. Sim. Henrique Dimeco, Dime aí. famoso pelo jogo do Vata Sim. na Luz. O Jocelyn Angloma, Angloma, lateral sim, direito. Marcel Desailly, Basile Boli. sim. Yeah. Meio campo, Alain Bogossian, também era da seleção. O Jean-Philippe Thuram, Didier Deschamps e depois um craque, Dragan Stojkovic. Pois. Na frente, o Rui Barros, Alain Boksic, Rudi Voller, Paulo Futre e eu não queria aqui antecipar o nosso domingo esportivo, o Sonny Anderson. Pois. Sim. Sonny Anderson. Yeah. Ainda aparece aqui o Filipe Azevedo no plantel, que é aquele luso-francês que fez a carreira toda lá em França, ponta de lança, Sim. com 19 anos, presumo que não tenha jogado nesta temporada. Mas era uma equipa fortíssima. Essa era. Porra. Era a equipa de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, Nem completamente. sequer era de campeonato. Não, completamente Liga dos Campeões. Boksic e Rudi Voller. Aliás, eles foram campeões europeus em 93, não é? Sim. No ano anterior. E depois acontece aquilo, Claro. o caso Tapie. É. Rui, o que é que... Portanto, no Mónaco o Rui Barros é feliz, é titular, Então, é ganha uma taça de bem França. sucedido. Vai à taça, à final, marca até um gol muito engraçado de cabeça a Roma na meia-final. De cabeça, não é? Tem piada. Numa meia-final europeia, também é importante na altura. E funcionava muito bem a dupla com o EA. É bom dizer isso, que ele no Mónaco conviveu com 2 superestrelas. O EA, que era muito atlético, era aquilo que a gente via, atlético, fortíssimo na área, com qualquer pé, de cabeça, e foi o segundo africano a ser a bola de ouro. O primeiro foi o Eusébio, africano, não é? É preciso também às vezes, porque às vezes lê-se que o EA foi o primeiro africano, e eu percebo a tendência para se dizer isso, mas não corresponde à verdade. E depois o EA foi-se embora e o Mónaco contratou o Klinsmann. E o Klinsmann, tanto ele jogou com o Klinsmann e com o Voller. Creme de la creme, não é? Muito. Klinsmann e Voller. Perfeito. Só faltou o Klaus Alofs. E o Karl-Heinz Riedel. Mas o Klinsmann, diz ele, aliás, o Klinsmann foi quem arranjou os bilhetes para ver a final do Euro 2004 em Portugal e Grécia. Portugal e Grécia. É muito engraçado. E pronto, o Klinsmann não era tão bom tecnicamente, mas era altamente profissional. E tu notas isso em toda a sua carreira. E eu comparava muito na altura, embora colocando o Klinsmann no patamar de qualidade acima,
mas o estilo muito semelhante entre o Klinsmann e o Pippo Inzaghi. Ok, sim. Aquela fúria Sim, um bocadinho descontrolada, Sim. mas depois na definição mais Klinsmann. Sim, sim. E o Inzaghi um bocadinho menos. Eu adorava o Klinsmann. Era um muito avançado. forte. Era muito forte, muito forte. E a Pelo Alemanha ar. precisa de avançados estes, não é? Agora. Aliás, nesta altura, no Mundial vimos, não é? O Füllkrug, que aparece e nunca tinha ouvido falar dele. Sim, sim. Acho que do Mönchengladbach. Sim. Foi agora contratado, creio eu, pelo... Aí não vou arriscar, vou dizer mais neira. Não vou arriscar. 2023 é demasiado recente. Podes crer, não arrisco o remate para Não dar. vou arriscar. Mas lembro Retém a perfeitamente bola, retém. no Mundial estava mais atento às seleções. Gosto muito, como tu sabes. E aparece-me um Niklas Füllkrug e eu, quem é este gajo? Como é que a Alemanha vai com... E não marcou um gol no Mundial? Mais que um. grande Acho gol que ele até. acaba por ser das poucas coisas boas da Alemanha no Mundial. Ok. E acho que ele jogava no Mönchengladbach na altura. Mas, ou seja, apesar de ter feito um Mundial interessante, é o Niklas Füllkrug, o ponta de lança da Alemanha em 2022. Pois. Nós crescemos sim. com estes animais, não é? Yeah, no bom sentido, animais no bom sentido. Então não. Klinsmann, Riedel, Voller, Alof, estamos a brincar, mas era muito bom jogador também. Sim. Então não me lembro do Klinsmann no Euro 88. Até o Bierhoff, Sim, claro. até o Então Oliver não. Bierhoff. Sim, isso era um perigo constante. E foi daqueles jogadores que veio a melhorar com a idade, não é? Sim. Que é muito importante também. Depois havia um jogador também avançado, mas mais baixinho, com características diferentes. Está-me agora aqui a faltar o nome. Mas Da Alemanha, também dos anos 90. não é o Assler, não? Não. O Thomas Asser para mim era o meu jogador fetiche. Poxa, era um espetáculo. Mas considero mais médio do que avançado. Exatamente, eu também. Mais número 10. Tal Mais como o Pierre pequeno. Littbarski. Claro, mais pequeno. Baixo. Eu vou ter que depois que ir pesquisar quando fizemos aqui um interlúdio. Ok, olha, por acaso. Era um avançado que tinha muita qualidade. Ele é treinador. Esteve na Turquia como treinador até há pouco tempo. Mas agora não me vou lembrar do nome. Mas prometo colocar no texto deste Destino de Saudade. Também estou curioso agora. Mas continua, Ruizinho, continua, desculpa. Não, estávamos a falar disso, dessas proezas, porque eu lembro-me que nós comprávamos o jornal no dia seguinte para ler o que é que tinha acontecido e se algum português tivesse feito história, relíamos a notícia, não é? Tipo, o EA fez o cruzamento e o Rui Barros, de cabeça, emendou. É muito interessante. Portanto, o Rui Barros venceu a taça UEFA pela Juventus, esteve numa final da Taça das Taças pelo Mónaco, só lhe faltou a Taça dos Campeões. Nada mal para um jogador que teve os primeiros 2 anos emprestado pelo Porto, Covilhã e Varzim, não é? Aliás, os primeiros 3 anos, e que depois se afirmou no Porto a tal ponto de ter feito só uma época e no ano seguinte ter ido para as Juventus. Porto-Juventus é um salto que nos anos 80 não era de todo imaginável. Sim. E isso é muito interessante ver o Rui Barros. E pronto, este jogo tem essa vantagem de nos transportar para o tempo dos anos 90 e lembrarmos dessas epopeias, das entrevistas que havia na altura. Portanto, ir a Marselha ou ir ao Mónaco entrevistar o Rui Barros era uma delícia. Uma experiência incrível, não é? Claro, Logo. Portanto, nem quero imaginar o Rui Barros que viveu isso, né? Na pele e conseguiu números tão bons. Só foi pena, de facto, ele e o Futre terem caído naquele caldeirão do Marselha, pronto, que era um caldeirão que já estava... Eles coincidiram durante 3 meses, talvez? Muito pouco tempo. Sim, muito pouco tempo. É pena porque eu lembro-me nessa fase muito inicial da diáspora portuguesa no futebol europeu, que o Futre e o Rui Barros foram durante algum tempo os únicos representantes da seleção portuguesa que vinham lá de fora, como diziam os meus avós. Sim. E lembro perfeitamente, de facto, é uma mentalidade mesmo tacanha, porque o meu avô, que eu adorava, que amava, era uma pessoa que não sabia ver futebol. Era um crítico, sobretudo. Nunca estava bem, nunca ninguém jogava bem. Mas lembro perfeitamente de estar a ver o futebol com ele de Portugal nessa altura e eu ter fascínio a olhar para o Paulo Futre, principalmente, e para o Rui Barros, e para ele, como vinham de clubes estrangeiros, já não deviam estar a jogar na seleção portuguesa. E eu tentar perceber, mas porquê? Isso é muito antigo. Não precisamos de tipos que vêm agora lá de fora para jogar pela seleção portuguesa. E o meu avô era um tipo humano, mas depois olhar,
quando se falava sobre futebol, tinha esta visão. E eu, pá, isto não faz sentido nenhum. Não, Eu, um mas miúdo de 10 anos. Mas isso acontecia muito no passado, né? Lembro-me que o Brasil tinha um jogador muito bom, Jolinho, que jogava na Fiorentina e foi campeão na Fiorentina. Sim. E que não representava o Brasil porque era estrangeiro. Porque jogava no estrangeiro, aliás. É uma coisa que, de facto, hoje em dia então é impensável, mas... Olha, mas era engraçado pensar isto. Imagina que, a partir de agora, os mundiais, as seleções tinham que apresentar os jogadores da casa. Ok. Percebes? Isso era um bom exercício. Hã? E eu cheguei onde queria. Isso Eu era um estava bom aqui... O Kuntz. Stefan Kuntz. Você é do Europeu 96 também. Stefan Kuntz. Marcou o gol do empate à Alemanha, lembro perfeitamente. Achava que era muito bom jogador. Alemanha, Inglaterra. Era uma personagem secundária, Claro. comparado com os outros, Sim, sim, mas sim. recordo-me perfeitamente de achar que o Stefan Kuntz Era um estava operário aqui muito com um bom. nome. Sim. Era um avançado muito, muito E interessante. foi campeão europeu em 96. E foi campeão europeu. É o último título da Alemanha. E ele europeu. joga o Mundial de 94 e o Europeu de 96. Era Sim. um jogador que faz a carreira europeu quase toda lembro-me no perfeitamente. Kaiserslautern. É, exatamente. Stefan Kuntz estava aqui com... Estava-me a perfeitamente. incomodar, eu estava com a cara dele, não me estava a chegar ao nome que queria. Lembro perfeitamente do gol do empate dele com a Inglaterra em Wembley. Aliás, na ele é meia-final. titular na final. É. A final do Bierhoff. Pois, Bierhoff entra para... E ele Bierhoff entra- é que entra. E a dupla de ataque é o Jürgen Klinsmann e o Klinsmann. Stefan Kuntz. Sim. Curioso. O Klinsmann marca uns golos muito interessantes nesse europeu. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo desportivo, Bora. até porque o nosso Rui Barros jogou com esses jogadores, pelo menos no Marselha, não sei se no Mónaco, acho que não. Boa pergunta. Vamos avançar então para o nosso domingo desportivo. Avancemos. Domingo Desportivo. Senhor Rui, entregue-te a bola, passo de primeira, simples, e tu Não. avanças. É um jogador que nunca mais tinha pensado nele, mas que depois, ao revisitar a carreira, bem, incrível. Sonny Anderson começou no Vasco da Gama, onde foi feliz porque foi campeão brasileiro, mas não foi feliz porque jogava pouco. E então tentou a sua sorte, e na altura, para estes brasileiros de classe média, o tentar a sorte era ir para países da classe média, lá está, a Suíça. Ele na Suíça conseguiu... Servete. Servete. Meu Deus. Eu não fazia ideia. Olha, uma boa sugestão para o programa do Luís, que O ele faz Assis. com o Vasco Sousa. O Assis, o irmão do Ronaldinho, também teve no Sion e jogou contra o Porto. Servete, meu Deus. Sion-Porto, na pré-eliminatória da Recordo-me Taça dos perfeitamente. Campeões. Faz um gol de livre, creio eu. Era Esse ele, jogo. o Assis e o Otará. Mas pronto, o Otará só é conhecido porque jogou no Sporting. O Assis não é só isso, né? É muito mais que isso. Também é conhecido por ter jogado no Estrela da Amadora. Exatamente. Com o Ivkovic Com o e o Jorge Ivkovic. Andrade. Mas pronto, ele conseguiu esse passo para a Europa e depois conseguiu um rendimento extraordinário em França. Jogou nos dois. Os números dele são incríveis. Jogou nos dois clubes, Marseille e Mónaco. E atenção, há uma série de jogadores. Dava para fazer um 11 com suplentes. Deschamps, o EA jogou nos dois. Meu Deus. Deschamps, Barthez, e há bocado falavas Todos de Mónaco Imeco. e Marselha, não é? Todos Nos Mónaco e dois. Marseille. E Sonny Anderson conseguiu essa proeza. E depois ainda foi jogar no Lyon, onde é melhor marcador do campeonato francês 3 anos. Ou seja, é 3 vezes o melhor marcador do campeonato francês. Entre 99 e 2003. Estou agora aqui a ver nos 0 Sim. com números incríveis mesmo. E entre estas duas passagens, portanto, entre o Marselha, Mónaco e Lyon, ainda faz 2 anos no Barcelona. 97, Pronto, 99. era aí que eu queria. Era também aí que eu queria tocar neste ponto. Lembro-me perfeitamente dele no Barcelona. E quando estava a escolher o personagem para o domingo esportivo, resolvi, deixa cá ver jogadores dos dois, tal como o Rui Barros, não é? Sim. E de repente, Sonny Anderson, que é isto? Para que é feita esta figura? E fui ver os números dele e fiquei extasiado. De facto, é um jogador que, se calhar daqui a 10 anos vou ter a mesma sensação. Sonny Anderson. Mas lembro-me dele no Barcelona, com o Figo. Ele até teve uns problemas com o Van Gaal e foi por isso que saiu para o Lyon, não foi? Ele saiu do Barcelona para Lyon, precisamente. Lyon, em 99. 99. Pois, 99. Ele teve uns problemas com o Van Gaal, quem não os teve, não é? A Vítor Bahia, por exemplo. Bem, enfim. O Vítor muita Bahia, gente. por acaso recuperei agora, por causa de um trabalho que eu fiz a semana passada,
uma entrevista que o Vítor dá em 2006 ao Expresso. Bem, e o que ele diz sobre o Vítor Bahia, sobre o Van Gaal é Pois, cobras e lagartos, claro. mesmo, durinho. Sim, Durinho. claro. Quase que ia levar o co-Adriance, porque era o motivo da reportagem, Ok. da opção dele de afastá-lo da baliza. Portanto, foi correto, cordial, Sim. respeitou o Vítor, e o Van Gaal, tipo, devia ser uma personagem difícil. Pois, era. E de facto, o Sonny Anderson até tem números interessantes no Barcelona. Dividia o ataque com o Kluivert e com o Luís Henrique, que jogava lá à frente com o Van Gaal. E depois vinha descobrir, só por causa deste programa, que jogou no Vila Real e no Vila Real, na mesma época, marcou Real Madrid, Barcelona, sendo que marcou os golos da vitória aos dois, na mesma época, no Real Madrid e ao Barcelona no último minuto, se não me Esta engano. época dele é muito boa no Vila Real. Pelo menos nos números. 55 jogos, 19 golos. Em 2003, 2004. Portanto, já tinha quantos anos? Pá, aí 30 e tal. Já te digo. Ele aqui já era um veterano. Julgo eu. Neste Vila Real, o nosso tinha 33 anos. E Vila Real foi à meia-final de uma taça europeia. Uma equipa treinada pelo Sr. Benito Floro. Benito Floro. E sabes quem é que jogava nas costinhas do Sonny Anderson? Não. Riquelme. Era. Pensei nele, mas... Riquelme. Que equipa engraçada que o Vila Real tinha. José Mari, aquele que jogou no Atlético de Madrid. Sei. E no Milan. E no Milan, com muito sucesso. Por acaso não chegava lá, mas mal disseste, lembrei-me dele, por causa do Futebol Manager. A sério? Que eu treinava muitas vezes o Milan, treinava. Uma pessoa diz isto até se sente. E o guarda-redes era o Reina. O Pepe Reina, sim. Era uma equipa muito engraçada. Sim, o Vila Real fez épocas interessantes no futebol espanhol. Mas o Sonny Anderson, depois ele acaba a carreira lá no Médio Oriente. No Qatar, não é? Qatar. Pois, lembro-me disso. Algarafa, em 2006. E eu confesso que não faço a mínima ideia se ele tem algum tipo de relação com o futebol ou não, hoje em dia. Eu li que depois ele foi treinador de avançados no Lyon. Depois foi. Treinador de avançados, isso é muito bom. Engraçado. É porque ele de facto era um finalizador esquisito, como dizem os espanhóis. Era uma figura que estava ali e de repente era golo. E lembro-me dos esteios dele. Lembro-me dessa franja de brasileiros que foi para o Barcelona, rival à cabeça, claro, o Giovanni, e ele, o Sonny Anderson, e reconhecia méritos, porque havia de facto ali qualidade. Só que só podem jogar 11, às vezes a equipa não funciona bem. Ele acaba por não cair com o Brasil em nenhuma grande competição. Vai à Taça das Confederações só. Taça das Confederações. Ainda bem que falas disso. 2001. Mas marca na estreia para a seleção, que é um marco também interessante, Ok. Sem dúvida. com a Coreia do Sul. Mundiais é que ele nunca foi. Não, mundiais não. Nem Copa América. Não, Nem Copa só América. Taça das Confederações. Eu ia dizer europeus. Está bem. Ainda estava com o Stefan Kuntz na cabeça. Exatamente. Sonny Anderson é uma bela personagem para descobrirmos, redescobrirmos. Exato. E tentar perceber o que é que ele anda a fazer na vida também, Olha, porque eu gosto muito desse exercício. Eu sei que gostas. Vá, avança. Portanto, vamos avançar com isso. Ruizinho, vamos finalizar com o nosso Música Bora. Maestro. Bora lá. Música Maestro. Meu amigo, hoje a escolha é tua. As tuas escolhas são sempre surpreendentes. É minha não, que eu hoje venho preparado. Porque um amigo meu alertou-me para o facto de eu vir assim meio adormecido quando é este tema, que é o Tiago Beato, e ele disse-me, olha, tenho aqui uma proposta para ti que é muito interessante. É o I Predict a Riot dos Kaiser Chiefs, e então explicou-me a história da ligação da banda que é de Leeds, da ligação ao clube. Outra coisa não seria de esperar, porque a Inglaterra é assim mesmo, né? Quem é da terra, Muito bem. não há cá segundas linhas, nem segundas opções. E enviou-me um excerto de um texto em que falava do Lucas Radebe, que é um nome que eu mal vi. Então, isto é delicioso. Lá está, transporta-nos para a mesma época, anos 90, não é? Lembro-me dele da África do Sul, lembro-me dele no Leeds, lá está. E em conversa contigo surgiu a tal história, e agora, antes da música maestro propriamente dita, eu passo a bola para o Lucas Radebe. Ponto número 1, excelente sugestão do Tiago Beato. Nosso colega de profissão, não é? O Tiago é. É verdade. Tem, é verdade, o nome dele é muito familiar. É. Ponto número 2,
Lucas Radebe, o tipo mais cool que eu o entrevistei alguma vez. Boa. Impecável, impecável. Falei com ele quando o Leeds voltou à Premier League agora há 3 anos, creio eu. E falamos, obviamente, sobre os Kaiser Chiefs. E ele conta uma história. Portanto, havia uma banda de amigos, quase uma banda de garagem em Leeds, que não tinham nome, adoravam o Leeds e adoravam o Lucas Radebe. Então lembraram-se, e se dessemos o nome à nossa banda do clube anterior do Lucas Radebe? E foram falar com ele, pedir-lhe autorização e Incrível. nascem os Kaiser Chiefs. Lindo. Curiosamente já os vi uma vez no Coliseu, anos 90, e acabaram com essa música que nós hoje vamos colocar aqui já em play, se o José Pedro Afonso nos fizer esse favor. Os astros estão alinhados. É. Maravilhoso, ainda bem. Portanto, Bora. Kaiser Chiefs, I Predicted Riot. Riot, na voz de Lucas Radebe, não. De Agora, Tiago Beato? Não. De Tiago Beato. Não sei o nome do vocalista dos Kaiser Chiefs, confesso. Ok. Não sei o nome dele. Boa. Mas é uma boa malha para fechar. Então bora. Um grande abraço ao Tiago Beato, obrigado pela Sim, sugestão. senhor, nada. Rui, brilhaste, tu és no Música Mestre. I put it